tudo acontecer como essa amostra aqui de planos de autogestão. 65% do gasto total assistencial vai ser com as faixas etárias a partir dos 60 anos de idade. Bom. Aí a próxima pergunta é o que será que, dado que a composição etária, para quem tem 60, 59 anos ou mais, vai alterar bastante, essa faixa etária ela vai ser sustentável ou não? Né? Os nossos cálculos até, de certa forma, mostraram um efeito interessante. Não necessariamente haverá um desequilíbrio. Se tiver desequilíbrio, em alguns casos, ele pode ser até pequeno. O que a gente coloca aqui, nem sempre a gente pode extrapolar para outras amostras de planos de saúde no mercado. Né? O que nós queremos salientar é até que esse mercado ele é extremamente heterogêneo. Vimos que a autogestão é bem diferente ali dos planos individuais. Tá? Nós temos que ter, vamos dizer assim, políticas adequadas à realidade de cada um dos planos. Olha, o envelhecimento dos idosos projetado pelo IBGE. Né? Eu já cheguei a mostrar isso daqui. Veja, né? Vai ter um crescimento grande aqui na composição etária, né? na participação dos idosos, principalmente com 80 anos ou mais, vão sair de 14% para 21% até 2050, e a proporção dos idosos mais jovens, né, vai diminuir relativamente. Né? O que isso significa? Aí fizemos uma seguinte projeção. Imagina que nós vimos que a composição etária da nossa amostra de planos individuais, em 2010, ela tem, a estrutura etária é muito parecida com a estrutura etária da população brasileira em 2030. Tá? Se pegar as duas pirâmides etárias ali, são muito parecidas. Uma forma, né, há várias formas de fazer isso, agora uma forma de você fazer um exercício de como vai se comportar essa população nos próximos 10 anos, a partir de 2010, é ver como que essa população brasileira, a partir de 2030, de acordo com essa projeção, se comportaria de 2030 até os próximos 10 anos. Né? Fizemos isso, título de exercício, e vimos que, na verdade, aí nós temos, claro, o valor desse gasto assistencial per capita, aqui em 2010, certo? E a composição etária em 2010, quando a gente aplica a mudança etária, em 10 anos, nós temos uma alteração nesse valor total aqui, per capita, médio, para quem tem 59 anos ou mais, de 3,5%. É relativamente baixo. E por que isso? Uma das coisas que explica isso é a população dessa carteira ela já está relativamente bem envelhecida. Certo? E se o comportamento do envelhecimento dela ocorrer como vai ocorrer com uma população parecida com ela, que vai estar lá, que é da população brasileira em 2030, ela não vai envelhecer tanto. Então, o impacto no gasto aí per capita não vai ser tanto. Tá? Então, esse daqui é um exemplo de que não é um efeito catastrófico. Né? Se nós extrapolarmos mais 10 anos, de 2010 até 2030, certo? Pegando, claro, o que vai acontecer com a população brasileira de 2030 até 2050, dado que essas duas populações são parecidas, em 20 anos nós temos um aumento de 6,1% no custo per capita para esses idosos. Querendo dizer que cada realidade do mercado, cada, vamos dizer assim, grupo de planos de saúde ele é diferente. Nesse caso, nós não encontramos um cenário catastrófico. Mas, em outros casos, isso pode ocorrer. Conclusões. Primeiro, né, é fato que a transição demográfica aumentará a proporção de beneficiários de plano de saúde que mais demandam. Não necessariamente em cada faixa etária, e principalmente na última faixa etária já não aumentou muito. Pode ser que em cada faixa etária o próprio custo ele não aumente muito, certo? O custo per capita. O que vai ocorrer é uma mudança na composição de pessoas, de beneficiários em cada uma daquelas faixas etárias. A gente vai ter mais gente que gasta mais e que, né, provavelmente, espero, né, também pague preços adequados àquele gasto maior. Você mudou o perfil da clientela, uma clientela que é mais envelhecida. Isso não necessariamente traz desequilíbrio. Mantido o equilíbrio das mensalidades por faixa etária, vamos dizer, uma sinistralidade em níveis sustentáveis, a receita dos planos aumentará na mesma proporção dos gastos assistenciais.
Isso é uma hipótese, isso pode ocorrer. Mas, assim, para isso daqui ocorrer, muita coisa deve ser feita. Quer dizer, a população vai envelhecer muito rápido, não necessariamente, né, a receita dos planos irá acompanhar, se ninguém fizer nada, esse aumento de despesa. Certo? Nós sabemos, vimos aqui, vamos ver até que na saúde pública muita coisa deve ser feita. Então, ou seja, a transição demográfica, ao mudar o perfil etário da clientela de plano de saúde, aumentará as despesas dos mesmos a taxas bem superiores à de crescimento dos beneficiários. E aqui estão os números que eu queria mostrar. Mantida a taxa de cobertura constante, os beneficiários crescerão 13,8% até 2030. Número de beneficiários, tá? De 2010 a 2030. Tá? E 14,5% até 2050. Essa é a nossa projeção. Enquanto que a despesa, ela cresce 40,4% até 2030. Né? Nesse período, os beneficiários crescem 13,8%. E a despesa também cresce de 2010 até 2050, 76,9%. No período até 2050, o número de beneficiários cresce 14%. É isso que eu estava querendo dizer. Né? O gasto total, o volume total de gasto assistencial, ele crescerá nos próximos anos a taxas bem superiores do que a taxa de crescimento de beneficiários desse mercado. O que se pode ser feito para garantir a sustentabilidade desse setor, então? Né? Temos que pensar nisso, estamos aqui porque nós estamos pensando nisso. Primeiro, antes de tudo, como em qualquer país, nós precisamos de um ambiente de negócio favorável, repito, aos contratos, segurança jurídica. Né? Nós já temos regulamentação e legislação suficiente para fazer valer esses contratos. Mudança gradual no modelo assistencial, então tem tido, claro, um foco na promoção da saúde, isso tem ocorrido no setor. Talvez o que tem tendo sido pensado, né, um plano de poupança para a complementação da mensalidade do plano a partir dos 59 anos de idade. Né, isso tem sido discutido, tem sido apelidado de VGBL Saúde, de Saúde e Previdência, de Previdência Saúde, né, mas isso é com certeza algo desejável. E também novos tipos de planos e incentivos de uso. Né? Tem sido discutido, como tem nos Estados Unidos, tem planos de franquia alta. Não é uma solução, vamos dizer assim, única para o mercado, é uma das soluções possíveis. São planos de franquia mais alta para determinados nichos de mercado, em que, atrelado a essa franquia mais alta, você tem também as chamadas Health Savings Accounts, que são contas de poupanças atreladas a esses planos de franquia alta. E também, o que é preciso levar em consideração, nós não sabemos quais serão as novas tecnologias que surgirão nos próximos anos. Precisamos que a incorporação de novas tecnologias seja feita com base em custo e efetividade. Bom, essas são as projeções, as conclusões. Muito obrigado, eu fico à disposição. Bem, senhoras e senhores, nesse momento eu deixo a condução dos comentários e das perguntas da plateia ao Dr. Luiz Augusto com o Dr. Campino. Por gentileza, Dr. Campino. Boa tarde a todos. Doutor Luiz Augusto, já temos uma pergunta aqui, que é do Marco Túlio, sobre qual a posição do IES diante da jurisprudência do STJ, que não mais admite recomposições por faixa etária nos planos de saúde anteriores ao Estatuto do Idoso. Bom, o IES ele não tem, vamos dizer assim, uma posição, né, porque o IES é um instituto de pesquisa. Mas até onde nós sabemos, né, e nós estudamos também bastante essa parte, né, jurídica, o que principalmente manda, o que mais manda no nosso país é a nossa Constituição Federal. Né? E o princípio fundamental na nossa Constituição é a não retroatividade de lei. Então, nós não sabemos até que ponto, nós sabemos, inclusive, que
em muitos tribunais pelo país, tribunais de justiça, e há inclusive súmulas que interpretam dão uma interpretação para retroagir o Estatuto do Idoso, ou seja, para aqueles contratos que foram celebrados entre 1999 e 2003, em que havia uma previsão, né, de uma adequação do valor aos 60 anos e depois aos 70 anos, né. Então, alguns tribunais falaram, não, hoje já vige o Estatuto do Idoso, então essas regras não podem ser aplicadas. Tá? O que nós sabemos é que isso não é permanente. Hoje em dia, isso, em última instância, acabará sendo discutido na esfera do Supremo Tribunal Federal, certo? Porque nós estamos tratando aqui, e olha que eu não sou advogado, sou economista e atuário, nós estamos tratando aí de uma questão de um princípio constitucional, cuja esfera para decisão é do Supremo Tribunal Federal. Mais perguntas? Bom, enquanto aguardamos mais perguntas, eu queria pedir, quase no fim da sua exposição, você falou um pouco sobre o Health Savings Account, né? E uma possibilidade que seria da população com idade superior a 59 anos ter uma poupança. Tenho visto que alguns críticos da exposição enfatizam o fato de que o seguro se baseia na solidariedade. Você poderia comentar um pouco mais sobre isso? Na verdade, essa crítica existe, inclusive, nos Estados Unidos, onde existe esse tipo de produto, né? O que ocorre aqui, isso pode ser uma solução para algumas pessoas. Imagina, esse tipo de plano de franquia alta, ele atende, muitas vezes, uma pessoa que tem uma renda mais alta, certo? Que ela está disponível, olha, eu prefiro não pagar até determinado valor, certo? E também, por conta dessa conta de poupança, ela vai acumulando valores, né, ao longo do tempo. Ela serve para um determinado nicho de mercado. Isso não significa que aqui na nossa realidade, tendo um plano de franquia alta, né, você quem usaria, no caso da franquia, que usa menos aí, deixaria de financiar tanto quem usa mais. Né? Essa conta aí, eu entendo que existe esse argumento, essa crítica, mas eu nunca vi uma conta do efeito. Né? Eu acho que nós temos que fazer, antes de tudo, apresentar argumentos com base em cálculos, em projeções, e não apenas, né, de forma filosófica. Né? No caso, né, de plano de saúde, etc., se há possibilidade de fazer a conta, a gente tem que fazer a conta primeiro. Há uma pergunta chegando. Quando que você imagina que as academias, clubes, centros de atividade física para promoção de saúde poderão ter as suas mensalidades reembolsadas pelos planos de saúde? É o que eu falo de novo. O IES é um instituto de pesquisa. A gente não defende nenhum interesse de operadoras. Eu acho que a principal, o IES recentemente fez uma pesquisa de opinião, né, que foi feita pelo Datafolha no início do ano passado. E uma das perguntas que foi feita é: quem é o principal responsável pela sua saúde? Né? É o governo, é a sua família, é o plano de saúde, poderíamos colocar aí a academia, etc. E a maior parte das pessoas, né, quem tinha plano, né, ou até para quem não tinha plano também foi feita a pergunta, sou eu mesmo. Né, as pessoas disseram, eu sou, né, o principal responsável pela minha saúde. Então, no caso aí das academias, se a pessoa vai numa academia, na verdade, não é a academia, né, que trouxe a pessoa lá, vem cá malhar, não. A pessoa que tomou a decisão individual de ter uma saúde melhor e buscou uma academia. Perfeito.
Tem também, na sua apresentação, você comparou as informações obtidas a partir dos dados dos planos individuais e dos planos de autogestão. E há uma pergunta de uma pessoa da plateia em relação aos planos empresariais. E ele diz o seguinte, ou ela diz, os planos empresariais diferem dos planos individuais na aplicação da lei de reajuste do plano. Por que isso ocorre? Na verdade, né, nós temos aí três mundos, né, nós temos, na verdade, dois mundos. O mundo aí dos planos individuais. Quando a regulamentação foi criada, e eu estava, inclusive, na ANS nessa época, mas isso veio até da lei, o legislador entendeu, a sociedade entendeu que, por causa das contratações individuais, né, das pessoas da família, havia a questão da hipossuficiência do consumidor. Então, nesse caso, caberia, né, na negociação, o indivíduo tem menos poder de barganha com a empresa de plano de saúde. Então tem uma justificativa regulatória para se proteger o cidadão nesse caso. No caso dos planos empresariais, a pessoa que na verdade, é uma pessoa jurídica contratante, que representa um grupo que tem um poder de barganha, né? Então, nesse caso, não há uma justificativa para um controle, né, da negociação, né, no reajuste. Recentemente, até a ANS regulamentou o reajuste, isso teve consulta pública, teve, né, Câmara Técnica para isso, sobre os planos contratados coletivamente por empresas, né, com carteiras até 30 vidas. Certo? Então, isso também, essa regra também ela foi adequada a essa situação. Mas essas são as razões. Quando você tem carteiras coletivas, empresariais, né, você tem um pregador lá para negociar o reajuste. Nós ainda temos uma pergunta, temos acho que 4 minutos ainda e uma pergunta chegando. Isso. Senão eu tinha uma aqui no bolso do colete. Esperar essa. Foi feita a projeção do custo assistencial versus população de beneficiários. A pergunta é se houve uma análise de projeção de sinistralidade que afeta diretamente a sustentabilidade. Não foi feita uma análise de sinistralidade. Nós tivemos dados apenas, né, de despesas assistenciais e não de receita. Né? O que nós supomos, aí, o que nós podemos extrapolar a partir desses dados é que, se mantivermos, por exemplo, a sinistralidade constante ou em patamares aceitáveis, né, nós teremos um crescimento aí da receita. Nós ficamos mais preocupados com aquela faixa etária a partir dos 60 anos, para ver se, principalmente de planos individuais, para ver se teria um aumento muito grande por conta aí da transição demográfica. Mas vimos ali que o custo per capita aumentou. Né? Mas análise de sinistralidade, aí você tem que fazer com base em projeções de receita, né? E para você fazer isso, você precisa de outras premissas, né, para a geração da receita total de cada plano. Cada plano tem a sua política, né? Então seria difícil, seriam cenários cujas premissas seriam difíceis de controlar. É preferível nós termos um cenário de referência como esse, a partir do qual, flexibilizando as premissas, né, os demais pesquisadores podem chegar às suas conclusões. Se temos um minutinho ainda? Sim, por favor. Uma coisa que eu queria perguntar, Luiz Augusto, é o seguinte: um problema que os seguros têm, é um problema tradicional, considerado na literatura, é a questão da seleção adversa. Né? Quer dizer, os jovens não procuram seguro
e os mais... E, obviamente, a partir de uma certa idade, aí eu começo a ter problema de saúde, aí ele vai procurar o seguro. Me impressionou nos dados que você apresentou que havia o número de crianças que teriam planos de saúde, que seriam cobertos por planos de saúde em 2030, 2050, é muito pequeno. Você acha que vai haver uma tendência de aumentar a seleção adversa? Eu acho que no total não. No total vai diminuir e por um motivo. Como 80% dos beneficiários estão em contratos coletivos empresariais, né, onde você não tem antes de seleção. A pessoa ganha um emprego, ela ganha de presente um plano de saúde. Né? Então, não tem antes de seleção. A decisão, não foi ela que tomou a decisão de contratar o plano de saúde. E vimos também que, na nossa série histórica, esse grupo, que já é a maior parcela, que são os coletivos empresariais, são os que mais crescem. Os individuais crescem, mas crescem bem menos. Ao longo do tempo, isso vai continuar. Né? A economia melhorando, né, vai gerar mais empregos ainda e mais pessoas, principalmente nos contratos coletivos empresariais. Então, a parcela do total de beneficiários correspondente aos contratos individuais, ela vai se reduzir. Se nessa parcela do mercado dos beneficiários existe antisseleção, então, no total, o efeito de seleção ele vai ser reduzido. Bom, eu tenho a impressão que o nosso tempo está esgotado. Tem uma pergunta a mais aqui do Marcos Barreto, mas se refere um pouco a se ocorrer a transferência da assistência médica do governo para as pessoas. Como a próxima palestra é sobre saúde pública, eu pediria licença ao Marcos para deixar e discutirmos essa questão ao fim da próxima palestra. Muito obrigado. Agradeço ao Dr. Luiz Augusto pela palestra. Peço ao senhor que retorne ao seu lugar na plateia. Muito obrigado. Obrigado à mediação também do Dr. Campino. E o apresentando formalmente agora, eu convido Dr. Antônio Carlos Coelho Campino, professor titular da Universidade de São Paulo, USP, que proferirá a palestra Envelhecimento Populacional e os Custos da Saúde Suplementar. Doutor?